Eu sou o professor Sérgio. Hoje nossa aula vai ser sobre triângulos, classificação, mediana, bissetriz e altura. Triângulo. O triângulo é um polígono que possui três lados. Ele é o polígono mais simples, pois possui o menor número de lados. Os principais elementos dessa figura geométrica são os seus três lados e os três ângulos. Então temos aqui o lado 1, o lado 2 e o lado 3. Tá? O ângulo, tá? Essa abertura aqui, Então, ângulo 1, tá? Ângulo 2 e ângulo 3. Um triângulo pode ser classificado em relação aos seus lados. Ele pode ser equilátero, todos os lados são incongruentes, quer dizer o que? Todos os lados são iguais. Isósceles, dois lados congruentes, dois lados iguais. Escaleno, todos os lados com medida distinta, medida diferente. Então temos aqui, equilátero. Então, os três lados têm a mesma medida, tá? Isósceles, esse lado tem a mesma medida desse lado, tá? Esse lado aqui é diferente. Então tem dois lados com a mesma medida. E o escaleno, os três lados com medidas diferentes. Um triângulo pode ser classificado com todos os ângulos internos. Ele pode ser retângulo, acutângulo, obtusângulo. Então temos aqui, um triângulo retângulo, acutângulo, obtusângulo. Tá? Retângulo, tá? Um dos seus ângulos internos mede 90 graus. Tá? Então aqui mede 90 graus esse ângulo aqui. Octângulo, tá? Todos os seus ângulos internos são menores do que 90. Obtusângulo, um dos seus ângulos internos com medida maior que 90. Mediana, bissetriz e altura de um triângulo. Sabemos que os elementos básicos de um triângulo são os vértices, os lados e os ângulos, mas não são os únicos em um triângulo que identificamos outros elementos, como mediana, bissetriz e altura. Vértices, lados e ângulo. Tá? Então temos aqui, tá, os vértices, é o encontro dos lados, o lado AB, AC. Então o A é um vértice, o B outro vértice, o C vértice. Os lados AB, AC e BC. E os ângulos internos, o ângulo A, ângulo B, ângulo C. Mediana. A mediana é o segmento que divide as bases de um triângulo em duas partes iguais. Dessa forma, temos a mediana, é um segmento de reta de origem em um dos vértices do triângulo, a extremidade do ponto médio do lado oposto ao vértice. Observe a figura. Então temos aqui, tá? O vértice A, ponto médio. Ponto médio é o meio desse segmento aqui. Por exemplo, se aqui medir 6 centímetros, tá? Ponto médio vai ser no 3. Então aqui mede 3, aqui mede 3. Então o segmento vai do vértice até o ponto médio, tá? Por exemplo, se aqui medisse 5, tá? O meio aqui seria 2,5, tá? Então a medida viria aqui do B até o ponto médio, tá? Então mediana é o que? O segmento que vai do vértice até o ponto médio, tá? Do lado oposto ao vértice. Bissetriz. Bissetriz é o segmento que divide o ângulo, tá? Em duas partes iguais, tá? No meio. Por exemplo, se esse ângulo aqui medisse 60 graus, tá? A bissetriz é metade, tá? Então seria 30 graus, tá? Então aqui mediria 30, aqui mediria 30, tá? Então o segmento AS dividiu o ângulo em duas partes iguais, tá? Então esse segmento aqui, dividiu o ângulo em duas partes iguais. Altura. Encontramos a medida da altura de um triângulo através de um segmento de reta de origem em um dos vértices perpendicular, tá? Ao lado oposto. Por exemplo, a altura de um triângulo acutângulo, tá?
Então, você tem um vértice. Ó, o vértice A, ele vai descer perpendicular à base. Tá? Então, essa é a altura do triângulo ocutângulo. No triângulo retângulo, a altura vai do E até a base. Ó. Tem que ser perpendicular, descendo retinho. Tá? No triângulo obtusângulo, a altura você vai fazer o quê? Você vai prolongar a base, tá? E vai descer perpendicular à altura aqui, ó, que vai da base até o ponto mais alto do triângulo, tá? Então, no obtusângulo, tá, a altura é medida pelo lado de fora do triângulo. Propriedades do triângulo. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. Isso quer dizer o quê? Se nós somarmos os três ângulos internos, sempre vai dar 180. Exemplo. Qual é a medida do ângulo X do triângulo a seguir? Tá? Então, nós sabemos que se nós somarmos o X mais 70 mais 80, vai nos dar 180. Então, a soma dos ângulos internos sempre vai ser 180. Aqui nós caímos numa equação do primeiro grau. Vamos isolar o X, mudando 80 de lado e 70. Ó, mais 80 menos 80, mais 70 menos 70. 180 menos 80, 100. Menos 70, 30 graus. Então, meu X vai medir 30 graus. Qual o valor de x no triângulo a seguir? Tá? Então, nós temos aqui 2x mais 20 graus, 4x mais 40 graus, 6x mais 60. Somando esses três ângulos, vai nos dar 180. Isolando o x, vamos mudar o 40 de lado, menos 40, o 60, menos 60 e o 20, menos 20. Por que mudamos de lados esses valores? Porque eles não têm a incógnita, não tem o x. A gente vai separar a letra dos números, ó, de um lado, ó, x, x e x. E aqui sem a incógnita. Reduzindo os termos semelhantes, 4x mais 6x mais 2x, 12x. Tá? 180 menos 40, 140. 140 menos 60, 80. Menos 20, 60. O 12 está multiplicando, vai para o lado dividindo. 60 dividido por 12, 5 graus, que é o valor do nosso x. As medidas do ângulo do triângulo são x, 3x, 5x. Calcule o valor de x. Sabemos que, se nós formarmos os três ângulos, vai dar 180. X mais 3x mais 5x, 9x. O 9 está multiplicando e está dividindo. 180 dividido por 9, 20 graus, que é o valor do x. Triângulo, triângulo, triângulo e triângulo para vocês pensarem um pouquinho.